da soja e seja de bom proveito para eles. Tem 30 minutos para apresentar. Meu nome é João Paulo Guimarães, sou acadêmico da Faculdade Estadual de Goiás, unidade de Fundaí. Vou defender minha monografia na modalidade de revisão bibliográfica, cujo tema é manejo da ferrugem asiática, papel protecionismo e a cultura da soja. Desde já, quero agradecer a banco, o professor doutor Daniel Diego Costa Carvalho, por me orientar, a professora Cristiane Santiago e ao professor Adilson Pelar, por estar participando dessa etapa da minha vida. Bem, a soja. Do leste asiático, a soja foi disseminada para o resto do mundo. Do leste asiático, ela foi em 1740 para a Europa. Lá disseminou e depois passou para os Estados Unidos em 1804. Posteriormente, em 1941, ela foi utilizada como forragem para o pastoreio bovino, e isso sendo uma excelente notícia para a expansão da utilidade da soja. Somente em 1950, ela foi para o Brasil, na região do Sul, no Rio Grande do Sul, onde era cultivada pelos imigrantes alemães e italianos. Sendo que a expansão para o resto do estado foi rápida devido à sua produção e também pela fertilidade da terra da região. Com o avanço da agricultura no Brasil, com o sucesso da soja e o imenso território nacional, a soja começou a ter incentivos financeiros. Então, em 1975, a soja, o presidente, criaram a Embrapa para ter novas tecnologias para ser aplicadas no Brasil. E essa tecnologia, a primeira tecnologia a ser aplicada, teve um grande avanço. Foi uma cultivar que era adaptada ao solo e clima do cerrado, onde aumentou a expansão da cultura no país. Na safra 2010 e 2011, a Embrapa fez a quantitativa da produção mundial e da produção brasileira, e também da área utilizada mundial e também da área utilizada brasileira. Sendo que a produção mundial foi de 273,7 milhões de toneladas, e a brasileira foi de 75 milhões de toneladas. Sendo assim, o Brasil participou com 28,44% de toda essa produtividade. O mundo ele utilizou 103,5 milhões de hectares, sendo que o Brasil utilizou 24,2 milhões de hectares, sendo que a parte utilizada pelo Brasil no total foi de 23,38%. Você analisando as porcentagens, você percebe que o Brasil utilizou uma menor quantidade de área para ter uma maior produção. Isso foi um ponto forte, onde colocou o Brasil como o segundo maior produtor de soja no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. A soja possui uma grande importância mundial e possui uma grande influência socioeconômica e ambiental, devido à sua grande quantidade produzida no mundo. Isso é por causa dos seus derivados, que são do óleo e da proteína, onde o óleo da semente, a semente da soja possui 18 a 20% de óleo e 40% de proteína. O Sindicato Milho e Soja da região de São Paulo, eles fizeram um comparativo da quantidade de proteína que possui 1.000 kg de soja. 1 kg de soja tem um quantitativo de 2 kg de carne de vaca, ou 5 kg de arroz, ou 3 kg de feijão em grãos, ou 11 kg de leite, tendo assim uma grande quantidade de proteína e uma grande utilidade na culinária e também na ração animal. Bem, em 1902 foi constatada a ferrugem asiática pela primeira vez no Japão. A partir disso, ela teve essa disseminação para o resto do mundo, sendo que disseminou para o restante da Ásia, foi para a África, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Olhando somente a América do Sul, onde nos interessa, observe que em 2001 ela foi para o Paraguai. E um mês depois, com a disseminação muito rápida por ser pelo mês, já estava no estado do Paraná. Sendo que na safra 2003 e 2004, o Brasil não tinha um aparato tecnológico que sanasse o problema da ferrugem na soja. Deste modo, ele sofreu um grande déficit de produção e uma grande perda, cerca de 2,44 bilhões de reais na produção. Taxonomia, sintomatologia e epidemiologia da doença. A soja possui dois tipos de esporos: os uridinosporos, que ficam nas uréteras, e os teleosporos, que ficam nas telhas. Falando agora dos uridinosporos, quando você pega uma folha infectada e você vê na parte inferior
Na folha você vê milhares de pontinhos. Esses pontinhos são as urédias. Para a formação dessas urédias, se tem o tempo de 5 a 10 minutos, 10 dias. E para a formação e maturação dos ureospóros que ficam dentro das urédias, você tem em torno de 3 semanas. Olhando o gráfico, a figura, na figura A, você tem o ureosporo imaturo, onde a cor dele é hialina, amarela e hialina. E no gráfico, no foto B, a ureosporo já maduro. E no B1, ao começo da abertura da urédia, e no C, a abertura total da urédia, e no D, a ureosporo já liberado. Quando se fala em maturação dos poros, você tem já ligação direta com como é feito e como é chamado o tipo de lesão que a ferrugem asiática causa na soja. Existem 2 tipos de lesão. Existe a lesão SAN e a lesão RB. A lesão SAN é quando os ureosporos, eles não são maduros. Eles são amarelos e hialinos, por isso que dá essa cor. E por ele não estar amarelo, ele não está imaturo, por ele estar imaturo, ele não dá necrose na folha. Porém, quando está na RB, que é um marrom avermelhado, está maduro, é porque a doença já está numa progressão muito avançada. E essa degradação que está na folha, ela é delimitada pelas verduras. E quando chega nesse ponto aqui, você já tem que ter uma maior preocupação na sua lavoura, porque já está tendo a ciclagem da ferrugem, porque ela é uma policíclica, não. Bem, também existe a série. Vale ressaltar que, para a disseminação da soja, utiliza-se, na maioria das vezes, o ureosporo. Mas também possui a série. E a série tem sua grande importância, porque ela é a fase sexuada, ela é um esporo sexuado. E ela que dá a variabilidade do esporo da ferrugem. Quando a ferrugem ela cria uma nova raça, quando ela pode acontecer uma mutação, pode através da célula. Existe a célia, que é esse ingolflóide, que é mais espesso e amarelo. E existe o conjunto de celiosporos, que é um conjunto de 7 a 12. Eles são como se fossem empilhados um em cima do outro. Bem, e Orinori, em 2007, ele fez uma avaliação da estimação da soja, onde ele observou que em 5 dias, olha, na primeira foto você não vê quase pontuação nenhuma. Já na segunda foto, no segundo passo, você vê milhares de pontuação. Isso é a formação da urédia, onde caiu o esporo e está formando a urédia. Já aos 9 dias, a urédia já está formada, já está começando a necrosar a folha e está pegando uma coloração já marrom avermelhada. Já está começando a agravar a doença na lavoura. Já com 25 dias, você já observa a folha com todas as urédias abertas e então ela já começou a proliferar. Ela já está começando a necrosar, como você observa aqui, e ela já está dando aquele formato como se estivesse sendo defecado por um herbicida. E isso é o sintoma visual que você tem. E desse jeito aqui, é muito difícil tirá-la do campo, sanar ela no campo. Bem, para você ter uma infestação da doença, você tem que ter no mínimo 10 horas de molhamento foliar. Também uma temperatura de 18 a 20 graus Celsius. Aí você vai ter uma epidemia severíssima na sua lavoura, no qual em uma semana ou em poucas semanas, toda a sua lavoura vai estar infestada pela ferrugem. Porém, com um clima seco, com temperatura acima de 30 graus Celsius e ela abaixo de 30 graus Celsius, o foco da ferrugem ela cai muito, porque não tem um ambiente propício para a sua produção, para a sua reprodução. Isso aqui é uma foto com o começo de uma epidemia severa, onde você vê toda a soja com o formato que tivesse sido dessecado. Na década de 70 foi criado o MID. O que é o MID? Um manejo integrado de doenças, que visa juntar um conjunto de práticas para sanar o problema do patógeno e não deixar ele chegar ao nível de dano econômico. Para a soja, possui 3 tipos de controle. Para as outras doenças, existem outros controles a mais. Mas para a soja, existe o controle cultural, o controle químico e o controle genético. Mas para você falar em controle, você tem que olhar a regulação do patógeno, doença e ambiente.
Como você vai olhar? O homem pode manipular o hospedeiro. Você manipulando o hospedeiro, você cria novos cultivares resistentes. Você não pode manipular o ambiente, mas você pode pôr seu hospedeiro em uma época, fazendo escape em uma época, exemplo, em uma época que a quantidade de inóculo da soja não é grande. Então, por exemplo, plantando soja precoce. E o patógeno, você não dá conta de manipulá-lo diretamente, mas você pode manipular indiretamente, para você evitar que ele progrida e quebre raça, então, forme novas raças. O controle cultural, ele visa colocar um hospedeiro, não deixar o hospedeiro suscetível em contato com o patógeno, ou diminuir esse contato ao menor possível. Fizeram um teste de viabilidade durante ureaginiosporo, onde eles observaram que assume em folhas jovens, com temperatura de 15 a 20 graus Celsius, ele durou a viabilidade de 55 dias. Bem, em condições abertas, em folhas velhas, com temperatura de 28 a 30 graus Celsius, ele teve a durabilidade de 10 dias. Por que testou a durabilidade dele? Porque a ureaginiosporo, vamos falar, a ferrugem asiática, ele não é saprófito, ele não vive em tecido morto. Então, quando a soja morre, ele morre junto. Aí, quando ele prolifera para outras coisas. Deste modo, pegando a esterilidade de 55 dias, eles delimitaram os dias do vazio direto, que varia de 60 a 90 dias. Essa tabela, essa foto, a gente mostrou uma população de ferrugem retirada em 2011, foi feita em 2011, onde avaliaram os estados que participaram do vazio sanitário e a época que eles participaram. Sendo o Mato Grosso e o Paraná, eles começaram dia 15 de julho e terminaram em setembro, dia 15 de julho. O Pará, ele foi dividido em duas épocas, sendo que ele começou a segunda parte do Pará, ele começou dia 1º de outubro e terminou dia 30 de novembro. Deve salientar que o ideal era fazer um vazio sanitário com todos os países que se planta soja. Tanto é, como foi mostrado no começo da disseminação do patógeno, ele dissemina muito rápido. Porém, fazer isso é muito difícil, porque tem países que não produzem na mesma época que o Brasil. Mas em 2011 teve um avanço muito importante, onde o Paraguai ele aderiu ao vazio sanitário juntamente com o Brasil. Então, essa região, Paraguai, Brasil, vai tentar sanar ou diminuir o máximo possível a quantidade de ureaginiosporos contida na água. Mas para você fazer um vazio sanitário decente, você tem que observar os hospedeiros alternativos. Você tem que eliminar toda a soja antiga que você colheu, não deixa aquela soja, o produtor não pode deixar aquela soja para colher depois. Lá vai proliferar a ferrugem. Você quer fazer o vazio sanitário para você ter inviabilidade do ureaginiosporo. Só porque, se continuar aquela planta ali, ela vai proliferar, porque ela é policíclica. Então é bom você eliminar essa soja, eliminar os outros hospedeiros, como o feijão, e outros hospedeiros, como por exemplo, o guandu, o carrapicho, o lado, o tremoço, o trevo cheiroso, a mucuna, a soja perene, o feijão comum, o putz tropical e o feijão miúdo. Que estão presentes no nosso. Mas também é importante salientar a época que você vai plantar. Você tem que pegar e plantar na época que está delimitada no seu município, para você fugir ao máximo da ferrugem. Outra maneira de você fugir também é a cultivar precoce. Se você tem uma cultivar precoce, o ataque da ferrugem vai ser mais no final da cultura. Sendo mais no final da cultura, que é a época que os grãos já estão cheios, a probabilidade de você ter perda é muito pouca. Também, quando você planta algum cultivar que vai demorar mais tempo, ou você atrasa, que ocorre muito é o atraso do plantio, você tem que achar outros meios para você sanar esse problema, como o controle químico. Também você tem que observar os espaçamentos. Você tem que deixar espaçamentos que atinjam o sol. E também que passa correntes de ar ali, para não ocorrer microclimas, para não ter a proliferação nas folhas baixeiras da soja. A rotação de cultura
ela não possui uma parte interessante para sanar o problema da ferrugem ática, diretamente. Mas indiretamente, quando uma pessoa faz uma rotação de estrutura, ela tem que deixar agora, a maior tendência, deixar a palhada. Fazendo a palhada, você vai fazer o plantio direto. E o plantio direto vai te deixar uma maior retenção de água, uma maior quantidade de micronutrientes, de nutrientes, vai ter a descompactação do solo, maior crescimento da raiz e de vida biológica aqui. Com isso, vai fazer o efeito trofobiose, onde uma planta bem enraizada, uma planta bem nutrida, ela dá conta de exportar mais o patógeno. Bem, o monitoramento tem que ser constante, desde o começo da fase vegetativa. Sempre você vai pegar a folha no terço médio, no terço inferior, e você, a campo, pode fazer 3 testes. O primeiro teste é a folha quando você coloca contra uma luz. E a maioria das vezes contra a luz natural. Se tiver infestação, vai ter inúmeros pontos aqui onde vai estar as ureias. Ou você pode pegar a lupa, virar a folha e começar a observar as ureias, porque vai ter um aumento daquela estrutura. E você vai observar a estrutura do tubo aqui. Caso você utilize aí, você não viu nada. Você utiliza aí, você não viu nada, passa a câmera 1. Você vai pegar um saco plástico, você vai pegar essa folha que você pegou no terço médio e inferior, vai colocá-lo dentro, colocar no ambiente, colocar de 12 a 14 horas. O que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura e aumentar a umidade. Aumentando a temperatura e aumentando a umidade, vai ter um clima perfeito para a proliferação dos doentes. Passou esse período, você vai pegar essas folhas, você vai analisar aqui de novo e analisar aqui contra a luz e na luz. Você não conseguiu verificar, você vai levar a um laboratório que seja credenciado que possa fazer isso por você. Mas é para observar uma coisa. Você não tenta tirar a prova real com o laboratório, porque tem muitas doenças que parecem a ferrugem asiática. Como, por exemplo, a pústula bacteriana. Quando aqui já é volume para a forma microdante, ela já parece a pústula bacteriana. Também temos exemplo do milho. Aqui o milho e aqui a ferrugem, parecendo muito. E também o pensamento bacteriano. Você pode observar que um está ao lado do outro. Um parecido muito com o outro. Então, o pensamento bacteriano tem um ala amarelo, uma coisa que diferencia a bactéria hoje, a infestação de bactérias. Então, a única coisa que diferencia entre eles são isso. Você tirar a sua ala amarela, você ia confundir. Então, só no laboratório você ia perceber. O controle químico é o mais utilizado hoje pelos produtores, pelo motivo que é o único acionário que quando a ferrugem já está infestando a produtividade. Ou quando você quer fazer um efeito protegido. Existem 2 grupos principais, o triazol e a estrubirulina. O triazol, ele age na formação, ele não deixa agir na esporulação do patógeno, na formação do generativo, bem como na pressão. Mas se já tiver infestado toda a planta, como que vai fazer? Ele faz a mesma coisa. Ele não deixa que a germinação do polo, o grupo germinativo, o apressório dos mistérios e também o alçônico. Você pode também, outra importante coisa a se ressaltar, que a ferrugem pode entrar por 6 meses pelo estômago, mas a ferrugem asiática é a única que pode entrar pela cutícula ou pela cutícula. E se deve ser até porque você vai fazer a quebra o patógeno vai ficar mais resistente e vai fazer a quebra dessa cutícula. A estrubirulina, ela não deixa ter a respiração mitocondrial, impedindo a transferência de elétrons de citocromo B para o citocromo B1 do complexo C. Assim não há produção de tecido. Ela é preventiva, curativa, erradicante e anticoagulante. Assim fazendo ela como um protetor. E que deve também ajudar, sempre fazendo a mistura. Quando você faz uma mistura, você, como se diz, vai juntar o triazol e a estrubirulina. Você vai juntar 2 princípios ativos. Então, para quebrar, para
quebrar a raça do patógeno, para ele evoluir, não vai. E também você vai diminuir o custo de aplicação. E você vai te abranger uma área muito mais grande. Na planta, de ação na terra. Época de aplicação. Isso ocorre muito quando o produtor, quando ele planta soja precoce, ele atrasa a aplicação do fungicida. Porém, quando ele atrasa a aplicação do fungicida, a soja vai chegar na R6 para R7, onde está o grão cheio que está começando a madurar. Então não vai ter quase perda nenhuma. Porém, não vai diminuir a soja da área dele. Mas nas plantações do lado, onde tem uma cultivar média e a cultivar tardia, ela vai chegar na fase da floração, para a formação de vagem e enchimento do grão. Então vai diminuir demais a produção desses dois cultivos. Então, como se deve fazer? A Fundação Mato Grosso pede para você olhar da R1 a R3, como eu disse antes, o terço médio ao terço inferior, e observar se há ferrugem. Se não tiver, você tem que fazer a aplicação preventiva contra a ferrugem. E após isso, 20 dias após esse período, em todos, a precoce, médio e tardio, você tem que fazer uma nova aplicação, até sanar o problema da ferrugem asiática. O controle genético. O controle genético é a forma mais barata e mais fácil de você sanar o problema da ferrugem asiática, porque você vai colocar uma cultivar no campo e a ferrugem não vai dar conta de atacar essa cultivar. Porém, está na mão dos melhoristas e fitopatologistas fazer isso. O controle genético pode ter a tolerância e a resistência. A diferença é que a tolerância jamais vai medir a infecção, vai medir a colonização, bem menos a reprodução do patógeno. Porém, a planta ela vai estar infestada, mas vai produzir, normalmente. Já a resistência, ela tira todo, não deixa o patógeno atacar, ou ataca em uma pequena quantidade. A resistência tem duas tipos, a horizontal e a vertical. A horizontal é poligênica, é como se você estivesse olhando para o horizonte, horizontal. Que você tem várias delas, ela encontra várias raças de patógenos, porém ela tem várias quantidades de genes. Então, para quebrar essa resistência, é muito difícil devido à quantidade de genes ali. Já a vertical, a horizontal, no caso, ela é quantitativa. Já a vertical, ela é qualitativa e homogênea. Eles sempre pegaram um gene que tem uma boa resistência e colocaram no campo. Aí não vai ter ataque nenhum do patógeno, quando acontecer na horizontal, que é o ataque, mas ele é pequeno. Na vertical não há um ataque, porém, aconteceu uma mutação, exemplo, no patógeno, ele vai quebrar essa resistência imunológica. Então ela é qualitativa. Depois criaram a soginose. A soginose é uma tecnologia que você tem que colocar na cabeça que a soginose não vai ter ferrugem. Pode ocorrer a ferrugem sim. Porém, por isso, você tem que continuar com o controle químico. Pode ser diminuído. Fala que para ter pelo menos 3 aplicações. Pode diminuir. Mas você tem que continuar com o controle químico. Porque se você não continuar com o controle químico e vai que esse patógeno ele sofra alguma evolução, no caso, ele vai quebrar essa resistência. E vai ter um patógeno mais forte e vai ter uma virulência mais forte e vai atacar no campo. Já conheci a primeira geração do gene de resistência, que era, se possível, um gene de resistência. Então, ela era vertical. Depois, veio a geração 2, a que nós estamos agora, que é vários genes de resistência, ela é horizontal e é mais difícil de ser quebrada. Ele pega mais rápido. Porém, como eu disse, ela vai atacar, mas você tem que continuar com o controle. E eles estão pensando na geração 3, que virá, que são genes de resistência combinando com genes de tolerância, para sanar completamente o problema da ferrugem asiática. Na safra 2010 e 2011, juntou a Embrapa e o MAPA de Goiás, o Ministério da Agricultura da Pecuária e a Agricultura de Goiás do Senado, em que criaram a BR-S Goiás 7470, que já foi disponível, está em disposição, mas ela
se comenta que ela tem uma pouca produtividade, mas ela é resistente à ferrugem asiática. Considerações finais. Você tem que observar que o produtor, primeiro, o produtor e o agrônomo tem que observar qual que é o meio melhor e mais fácil e mais barato de se fazer o manejo. O primeiro é o vazio sanitário. Você não pode plantar naquele período. Você não plantando naquele período vai diminuir demais o foco da doença na região. Depois, você tem que utilizar uma cultivar o máximo precoce possível. Para além de diminuir com o vazio sanitário, diminuir o foco da doença, você vai deixar a doença atacar no final do ciclo da soja. Atacando no final do ciclo, você vai ter uma produção melhor sem gastar tanto dinheiro. Você utilizou esses dois, não supriu, utiliza em grande quantidade o controle químico. Você utilizando esse controle químico, você vai diminuir já a ferrugem que há no campo. Ou você pode fazer o efeito